bom dia. Vamos fazer a prece para a gente dar início na reunião dessa manhã? Ontem à tarde nós tivemos aqui uma reunião, conforme a gente vinha anunciando esses dias atrás, a respeito da mocidade espírita aqui da casa. Tivemos aqui jovens de Bauru, de Bocaina, de Brotas, de Jaú, e uma reunião muito produtiva para que a gente desse início à mocidade dessa casa. Agora a gente gostaria de começar a ter o apoio dos pais para que a gente possa iniciar essa mocidade espírita e dar continuidade dela. Acho que mais que nunca a gente precisa do apoio também dos pais, porque sem o apoio dos pais trazendo esses jovens para a mocidade, também a gente não vai ter mocidade, né? Então acho que chegou o momento de a gente assumir esse compromisso e estarmos juntos nessa caminhada. No dia 2 de março, às 14 horas, nós vamos dar o início a essa mocidade. Esses jovens dessas cidades que eu disse, que compõem a USE regional de Jaú, estarão aqui com a gente para dar início e fazer esse primeiro trabalho da mocidade. Eles vão estar junto com a gente, apoiando nas aulas seguintes, nos encontros seguintes, né? Então, procurem mandar seus filhos para cá no dia 2, às 14 horas. São jovens a partir de 12 anos, sem limite de idade. Então, a partir de 12 até 90, 100 anos, estamos na mocidade, né, Dona Helena? Dona Helena Betiol esteve presente ontem na nossa reunião da mocidade. Seu Frase, que coisa linda, gente. Dona Helena e seu Frase participando com a gente na reunião da mocidade. Isso é muito gratificante para nós. Mais uma vez, obrigado por senhora ter vindo. Então fica aí esse convite para que vocês possam se engajar com a gente e estar junto com a gente. Dia 2 de março, no sábado, às 14 horas. A partir desse primeiro encontro, os próprios jovens vão decidir o dia que vai ser feita a mocidade e horário. Eles é que vão escolher, que vão programar o melhor horário para eles. Então é desse primeiro encontro que a gente organizou para as 14 horas, eles vão definir daí para frente o dia e horário que essa mocidade vai ter continuidade. Tá? Vai ser responsabilidade deles. Tá? Por que foi escolhido o dia 2 de março? Porque no final de março vai haver a Comenoeste, tá? A confraternização das mocidades espíritas do Noroeste do Estado de São Paulo. Vai ser em Tupã. Dependendo daquilo que a gente conseguir com os jovens aqui, nós poderemos formar uma caravana e iniciarmos esse processo de estarmos em Tupã no final do mês, participando desse encontro das mocidades. E depois eles vão trazer para cá também os próximos encontros para que seja feito aqui na nossa casa. Tá? Então fica aí o convite
e chamando aí a todos os pais a essa responsabilidade que acho que é uma parte de um trabalho que a gente deve fazer realmente, para depois, mais para frente, a gente não estar chorando os filhos, às vezes, nas drogas e por outros caminhos aí, né? Acho que o trabalho começa aí, né? Na base, na infância. Certo? Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui a Vera Moraes para fazer a preleção para a gente, conversar um pouquinho com a gente. Obrigado, Vera. Vou trazer a turma do SEC, que estão comigo à noite, sexta-feira, né? Convidar para vir pelo menos essa reunião. Tá? Bom dia a todos, estou comunicando o Roberto que agora eu tenho uma turminha lá no SEC, né, dona Helena, que eles são dessa idade, que ficam comigo, de 12 a 15 anos. Então eu falei que vou convidá-los para estarem aqui no dia 2 na reunião e deixar que depois eles se enturmem e vejam o que eles querem fazer. É sempre muito bom. Gente, é sempre muito bom estar buscando o bem. Eu acredito plenamente que no dia de hoje, nesse exato momento, o nosso sentimento tem que ser de alegria, porque nós já começamos começamos a caminhada. Eu vi ali uma frase que dizia assim: uma grande caminhada começa com os primeiros passos. E nós já começamos. E eu acho que é interessante nós pensarmos, como espíritas, e sabemos da reencarnação, que eu acho que são várias existências que nós estamos caminhando. E conseguimos chegar aqui, estarmos num domingo de chuva, tendo a alegria, o prazer, a satisfação de nos reunirmos em nome do amor. Porque estar reunido em nome de Jesus é estar reunido em nome do amor. E nessas reuniões, a gente pegando os passos desta caminhada que nós temos que seguir, até que possamos chegar de retorno à casa do Pai, mas como luz, e vivendo uma alegria, e vivendo um amor incondicional para o qual nós fomos criados. E estamos aprendendo. Então, quando se reúne numa casa espírita, ou numa casa de oração, porque os caminhos que Deus dá são infinitos, então nós não podemos ser egoístas a ponto de achar que Deus está só nesse ou naquele lugar. Ele está em todos os lugares, acolhendo a todos nós, seus filhos. Então, o nosso sentimento só tem que ser de alegria. Que bom! Estamos aqui com as nossas dores, com as nossas frustrações, sei lá, com as nossas conquistas, mas estamos aqui e é isso que interessa. E aqui vamos nos comunicando, entrando em comunhão com todos esses amigos nossos que já estão no mundo espiritual, que já estão entendendo melhor o amor do que nós, e nos acolhendo, e nos sustentando, e colocando, intuindo os nossos corações, para que a gente continue, para que a gente se desligue de tantas coisas pequeninas que nós alimentamos e que nos trazem tanta amargura, quando na realidade são apenas sentimentos desconexos, né? Sentimentos em desarmonia com as leis do universo que nos fazem tão mal. Então, que os nossos corações, nesse momento, vibrem a alegria e gratidão, porque estamos aqui. Só isso. Acho que não precisaria falar mais nada. Acho que falar isso, ficar quietinho, já era o suficiente para nós sairmos daqui com as nossas mentes alimentadas. Mas nós vamos falar, assim, algumas coisas. Eu havia preparado já há alguns dias falar sobre a importância da prece. Só que eu mudei. Então, o que eu vou falar aqui hoje, eu não tenho a menor ideia, assim, porque eu costumo fazer. Eu pesquiso, aí eu faço um rascunhinho, e depois daquele rascunhinho eu vou desenvolvendo, e às vezes na hora que a gente está conversando vem outras coisas. Não, dessa vez eu não escrevi nada, não tem rascunho, não tem nada. E é uma coisa diferente, e eu gostaria de interagir com vocês, que é a respeito desse acontecimento em Santa Maria. Mas eu gostaria muito que todos nós, nesse momento, tirássemos o olhar da mídia sádica e sensacionalista com tudo o que aconteceu e analisar aquele fato, se possível, dentro da nossa capacidade, com os olhos da doutrina espírita. Então, analisar tudo aquilo, mas como baseado em tudo que aprendemos no Evangelho e na codificação de Kardec, que não tem nada a ver com aquilo que a mídia tem feito e faz. Aconteceu o caso, ficamos sabendo.
Só que no momento a gente vai percebendo assim, infelizmente os nossos irmãos da mídia também não despertaram ainda para aquilo que deveria ser, que somos espíritos imortais, vivendo a nossa caminhada, mas que vamos continuar vivendo, estamos sob a lei de causa e efeito, mas que continuamos sendo auxiliados, e que a dor não é deles, a dor é do mundo, porque a vida é tão frágil que qualquer um de nós pode a qualquer momento se deparar num resgate doloroso desses. Mas a mídia não tem essa visão. E por nós estarmos num mundo capitalista, materialista, ganancioso, precisam daquilo tudo para que a coisa renda. Mas não, hoje nós vamos tentar olhar, e eu quero que vocês conversem comigo, porque nós temos visto tantas perguntas, tantos irmãos nossos fazendo umas perguntas, uns questionamentos, e muitos até aproveitando para deixar com que a revolta e a descrença em Deus cresça, e a coisa e nós vamos nos perdendo. Mas nós não podemos nos perder. Nós que estamos aqui, que já fomos chamados por Jesus, que Kardec é o nosso mestre depois de Jesus, nós temos que ter uma visão muito diferente, mas muito diferente de tudo que a mídia tem falado e tem feito. Nós temos que nos olhar como espíritos imortais, como foi dito agora há pouco, a caminho da evolução. E que por mais trágico que tudo pareça, Deus está por trás daquilo. Existe uma mão, um planejamento divino. Oh, mas que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, misericordioso, que dá todas as oportunidades para nós, seus filhos muito amados, chegarmos à luz. Porque para nós, aquilo que foi uma grande tragédia, e é uma grande tristeza, e é o momento da grande evolução, do grande impulso, se soubermos aproveitar. Então, nós temos que dar uma olhada assim, e vamos começar pela frase do Evangelho que diz assim: é preciso que haja escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Bom, mas que escândalo? Nós podemos considerar escândalo é aquilo tudo que choca, que nos deixa impactados, que nos deixa atônitos. Aquilo pode ser considerado um escândalo. Mas por que tem que haver? Aí nós temos que trazer para dentro de nós e para aquilo que estamos fazendo no planeta nesse momento, para reflexão. Refletirmos. Era um espaço na ganância, no materialismo, o que interessa é isso. E não tem importância. Então vamos fazer uma casa de diversão onde eu possa render o máximo, onde eu vá render ao máximo, em desrespeito à acomodação e à vida do outro. Então era um espaço que cabia um número bem menor do que aqueles que tinham. Era um espaço onde a ganância, a vontade de crescer e de ganhar muito dinheiro era muito grande, mas vamos fazer uma porta só, porque ali a gente faz economia no espaço que a gente criou. Mas eu estou falando tudo isso porque, estamos igual a mídia, estamos lá criticando. Não, vamos trazer para nós, cada um de nós, até a que ponto, o que paga para poder ter um pouco mais de dinheiro, para ter um pouco mais de conforto, para ter. Eles fizeram isso e nós não temos que julgar. Não cabe a nós julgarmos. Cada um deles vai ter, dentro da lei de causa e efeito, o que merece. Não somos nós que temos que falar o que é para ser feito. A lei de Deus fará com que tudo seja feito. Certo, num julgamento correto. E não num julgamento de cego julgando cegos. Porque nós falamos tanto da ganância, tanto do desrespeito pela vida do outro, mas e nós? Até que ponto na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não somos gananciosos? É esse questionamento. É pegar todo aquele... A luz da doutrina espírita é esse. Pegar todo aquele acontecimento e trazer para mim, para cada um de nós, para a nossa vida particular, às vezes em proporções menores, mas que muitas vezes as atitudes e as intenções as mesmas. Então, por isso que há o escândalo, para a gente refletir,
para a gente parar para pensar no que eu me assemelho com aquilo tudo. O que eu fiz parecido com aquilo, ou o que eu faço, o que nós fazemos? Nós somos mesmo muito alucinados no ter. Poucos de nós ainda, apesar de todo esse amparo que nós temos e todo esse amor de Deus, dos amigos espirituais, nós não despertamos para o ser. Nós queremos ter, assim como eles também queriam ter. Agora, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Por quê? Porque ele vai responder segundo as leis de Deus e a lei de causa e efeito, ele vai responder pelo escândalo que provocou. Não cabe a nós dizermos quem são os culpados. Estamos juntos no mesmo barco. Não somos muito diferentes. A diferença é muito mínima entre nós e todos os nossos companheiros que habitam o planeta Terra neste momento. Essa reflexão até do não julgar, do entender e de orar até. Nós temos ouvido pessoas se referirem aos culpados, que a gente, sei lá, que a gente acha dentro da nossa pequena visão, com palavras pesadas. E aconteceu isso esses dias ali no SEC, com os jovens, como eu disse agora há pouco que eu fico, um dos meninos extremamente revoltado e se referindo àqueles que diz que provocaram tudo aquilo, com palavras pesadas, e eu disse para ele, calma, eu não estou entendendo. Nós estamos aqui tentando captar o que Jesus está passando para nós. Nós estamos aqui nesse ambiente, que aquela sala ali, para mim é uma sala do nosso lar. Você percebe a movimentação espiritual ali e uma energia tão boa. Eu falei, nós estamos nem respeitando aqueles que estão nos acolhendo, apesar das nossas culpas, porque aí nós vamos pela lei de causa e efeito. Quem realmente somos nós? Hoje estamos aqui, mas qual é o nosso passado? Nós somos espíritos que reencarnacionistas, já vivemos várias existências. E o que fizemos nas outras existências? Será que somos tão puros assim para podermos nos referir aos outros com palavras tão pesadas e de excomunhão? Será que nós temos o direito de excomungar quem quer que seja dos nossos irmãos? Então, esses grandes acontecimentos, essas grandes tragédias acontecem, não é castigo, gente, é lição, é reflexão. Mas os espíritos, porque ainda disseram lá os jovens, mas ainda me pediram desculpa porque eu tenho mais de 60 anos, já não querendo te chamar de velha, mas se tivesse tudo mais de 60 anos, olha que bom, olha lá, estava tudo com o pé na cova mesmo, o menino falou para mim, mas não, eram todos jovens, então olha, eles estavam com o pé na cova mais que nós, que eles já foram, e eu estou aqui ainda, pelo menos, até hoje, até agora, até amanhã, não sei. Então, mas não tem a idade, não é a idade do corpo. Nós não sabemos qual é a história daqueles espíritos todos. Quem eram? O que fizeram em outras vidas? O que estavam resgatando? O que estavam acertando para crescer? Para evoluir? Não há injustiça. Nós temos, divina não, nós olhamos para tudo na Terra com os nossos olhos limitados, mas não existe uma injustiça. Deus não faria isso. De repente Deus levantou e disse assim, bom, olhar, que eu vou pegar aqueles jovens ali, eu vou pôr fogo em todos eles, que eu estou mesmo cansado desse mundo. Não, cada um tinha uma história reencarnatória. E foi um resgate coletivo, talvez. Será que foi às vezes, é alguma coisa, alguma escolha nessa própria encarnação? De repente, algum deles ali estava tomando um caminho que ia se comprometer totalmente nessa encarnação. E nós sabemos que isso acontece e lemos em vários livros do Chico, do Divaldo e de nomes de peso da doutrina, que às vezes a gente é tirado. Quando vê que não vai ter jeito mesmo, olha, se continuar, ao invés de resgatar, ao invés de crescer, vai voltar para o mundo espiritual mais comprometido do que já estava. Corta, traz de volta e vamos repensar. Nós, essa separação, a morte,
morte é uma tragédia. Para nós a morte é uma tragédia. Mas para Deus, nosso Pai, porque para nós a morte é uma tragédia, porque a gente diz que acredita na imortalidade da alma, mas não acredita. Porque senão não ficaria tão desesperado. Claro que a gente tem saudades. Ontem eu estava assistindo o filme E a Vida Continua. Chorei milhões de vezes durante o filme de emoção. De ver tanto carinho, tanta bênção e tanta oportunidade que a gente tem. E a gente percebe que mesmo de lá para cá, quando vai ter uma separação física, é triste, é duro. Mas a morte não pode ser vista por nós, não pode ser vista da maneira como ela é vista por nós. Porque nós vamos continuar fora do corpo físico, mas vamos continuar e vamos voltar para o corpo físico, quantas vezes for necessária. Então, aquilo que aconteceu ali precisava ter acontecido. Por que vocês ficam acompanhando? Porque uns desencarnaram, outros não desencarnaram. Eram espíritos jovens? Não, eram corpos jovens. Às vezes com milênios de existência. É esta visão que nós temos que ter. E nós não deveríamos ficar acompanhando passo a passo e quase que sentindo um prazer. Olha que sofrimento, olha. Não, a nossa postura no momento é de serenidade. Orar por nós mesmos, porque somos frágeis, sim. Nós nos desgastamos com tanta coisa, não sabemos se vamos estar nesse corpo até daqui uma hora e pouco. E temos tanta ódio, tanto vai me ver, vai pagar, não suporto, comigo ninguém pode. Para que tudo isso? Então nós temos que, essas coisas também nos dão essa reflexão. Por que eu me desgasto tanto com coisas que não vão me levar a nada? Então, nesse momento de dor para todos, porque sempre é, nós que estamos estudando a doutrina dos espíritos, nós que dizemos que acreditamos na lei da reencarnação, nós que dizemos que acreditamos na justiça divina, nós devemos nos manter serenos. E, se possível, em oração o tempo inteiro. Pedir para que as nossas energias, ainda que pequenas, ainda que débeis, ainda que frágeis, se unam a toda a equipe espiritual que está socorrendo encarnados e desencarnados. Porque todos estes desencarnados estão tendo o apoio máximo do plano espiritual. Já estão sendo atendidos. Em alguma das colônias espirituais, em algum lugar, eles não estão abandonados, porque ninguém fica abandonado. Então, pedir nas nossas orações, pedir também por aqueles que ficaram, que entendam, porque agora é o momento é a grande lição. Se não for aprendida, de nada vai valer. Se houver revolta, se houver sentimento de vingança, se houver afastamento de Deus, de nada vai valer tudo isso. Então, nos mantermos serenos, procurar não acompanhar a mídia, porque os nossos irmãos da mídia não têm essa noção, mas nós temos. Nós sabemos que nós temos que evoluir, sim, materialmente, intelectualmente, mas nós não podemos perder a nossa visão de evoluirmos moralmente. Talvez porque o mundo material nos confunde muito. E de repente, você começa a falar, se eu fizer uma coisinha aqui, não tem importância. Na lei de Deus, nada, para Deus, perante a lei de Deus, nada passa despercebido. Muitas vezes, nós cometemos falhas e que a lei dos homens está tudo certo, não vai haver punição, mas nós infringimos a lei de harmonia do universo e nós vamos responder por isso. E nesse mundo materialista e num planeta de expiação e provas, nós corremos o grande risco, nós nos confundimos completamente. Então, talvez, os nossos irmãos da mídia, eles precisam vender, eles precisam ter audiência, eles precisam, na competição, a minha emissora, o meu jornal, sei lá, o meu meio de comunicação tem que superar o outro. Então eu vou apelar. Nós não podemos participar dessa apelação. Em respeito à dor dos nossos irmãos, nós temos que nos manter serenos,
saber que apesar da dor, Deus está por trás de tudo isso, que aquilo não foi castigo, que aquilo é um grande resgate, que aquilo é uma grande oportunidade de crescimento espiritual para aqueles diretamente envolvidos. E para nós que estudamos o Evangelho de Jesus, que estudamos a doutrina espírita, é momento de reflexão, serenidade e passar tudo aquilo para nós. E eu, como me comporto? Como eu estou para tudo isso que pode acontecer comigo neste mundo, neste planeta, neste exato momento? É uma grande lição. E não de jeito nenhum, nos duvidarmos. Como outro dia falou assim, mas então, se aqueles que estavam lá tinham que passar por aquilo, por que o outro que causou vai pagar? Porque ele também tinha a ver com aquela história. Não, ele também estava ligado àquilo tudo. E houve sim o desfecho dele, novamente, o ter acima do ser. Ele não respeitou hora nenhuma, ele não se imaginou e não respeitou a vida daqueles que estariam ali. Gente, resumindo a conversa, está tudo certo. Está tudo certo. Nós é que temos que parar de ficar com essas conversas materialistas, de gente que não tem fé em Deus, de quem não acredita na lei da reencarnação, de quem não acredita na lei de causa e efeito. Aliás, agora falando em lei da reencarnação, leiam o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a pluralidade das existências. E agora aqueles espíritos todos reencarnarão. Quando? Aí vai querer fazer graça, quer dizer, quando e como. Eles irão continuar a caminhada deles. E ali, livres, de acordo com o sentimento que eles tiverem com relação ao que aconteceu, eles vão reencarnar, livres, pagaram parte da dívida, vamos assim dizer. Pagaram parte dos erros que cometeram nas suas várias vidas. E vão continuar. E o filme, eu tinha lido o livro E a Vida Continua, acho que há 30 anos atrás, quando eu entrei para a doutrina. E agora, muita coisa eu já tenho esquecido do livro. Mas nesse livro, dá bem para a gente, nesse filme, dá bem para a gente fazer um paralelo. E você vai ver que está tudo certo, todo mundo juntando com todo mundo no mesmo lugar, espíritos comprometidos uns com os outros. Esses dias eu li também o livro de Cortina do Passado e Almas Afins. E eles dizem assim, num dos livros eles terminam dizendo que até os grupos que se reúnem no mesmo lugar espiritualmente para uma tarefa espiritual são espíritos afins. Já estiveram juntos e continuam juntos agora num estágio diferente. Talvez nós nos reunimos há várias encarnações pensando em vingança, pensando em ódio, em dar o golpe em alguém. Hoje nós nos reunimos para aprender a amar. Então, tudo está certo. Que os nossos corações se mantenham agora calmos, serenos. Vamos evitar de acompanhar a mídia, esse sensacionalismo. Chega a ser sádico. Já sabemos o que aconteceu. Agora vamos querer lá tripudiar a dor do outro. Como você vai se sentir? Como vai ser sua vida agora sem seus filhos? Para que isso? Vai adiantar no quê? Para os espíritos que viveram isso e para nós. Então, também eu estava ali, nessas frases, que a gente não pode mudar o mundo, mas pode mudar parte do mundo, se modificando. Então, se cada um daqui dissesse não a tripudiar a dor do outro, ao invés de ficar sabendo o que vai ser, o que não vai ser, que para mim pouco vai resolver, vou orar para que todos se aconcheguem no coração de Jesus. Para que por maior que seja a dor, eles consigam se encostar em Jesus. Se acomodar naquele mestre maravilhoso. E dizer para ele, olha, eu não entendi, mas eu sei que você trabalha na terra em nome de Deus. E que você, Jesus querido, e Deus, nosso Pai, me ama. Eu não entendi o que aconteceu, mas eu quero me aconchegar em você. Então o que nós temos que fazer agora é isso. Pedir para
nós nos aconchegarmos e pedirmos por esses irmãos para que se aconcheguem. Mas eu disse que ia fazer uma coisa diferente, não fiz que só eu falei. Eu gostaria que, se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que aconteceu, e se a gente puder responder, se não souber, a gente vai procurar, dentro, na luz da doutrina espírita, porque a gente ouviu muito comentário assim, que a gente evita de ficar nos grupinhos falando, não é assim, que aí você fica de chata. Mas, sabe aquelas dúvidas? Alguém tem dúvida? Dúvida contra a justiça divina? Uma certa revolta? Porque, e outra coisa, cuidado com essas revoltas, viu? Que às vezes a gente não se revoltou porque aconteceu aquilo. É a revolta que está dentro de você, que você pega uma coisa de fora e diz, estou muito revoltada porque aconteceu aquilo lá. Não, você está revoltada porque a revolta é tua. Então você tem que descobrir por que você é revoltada. A gente é louco para dizer, me revoltei porque mataram não sei quem lá no fim do mundo. Não, você se revoltou porque você é revoltado. Você tem alguma revolta dentro de você, você nem conhecia, você nem sabe quem é. É a coisa tua que você acha feio de chegar. Pelo menos se eu chegar aqui e dizer assim, eu sou revoltado. Eu até babei. Não, eu babo. Eu sou revoltada. Ninguém vai falar isso. Todo mundo acha bonito dizer, estou muito revoltada com Deus, porque aconteceu um grave acidente, não sei aonde do mundo, e aquilo não poderia acontecer. Não, minha filha, você está revoltada com Deus porque a tua vida não está do jeito que você acha que devia ser, está do jeito que tem que ser, e ser revoltado. Então para com isso. Então se alguém aqui, agora ninguém vai querer mostrar. Eu já cortei, né? Não, mas se tiver alguma dúvida, dizer assim, o que o Espiritismo diz? Se eu não sei, tem o Roberto, tem a Dona Helena, tem a Dona Maria, tem um monte de gente para ajudar aqui na resposta. Melhor vocês perguntarem já do que sair por aí repetindo as coisas de quem nunca ouviu falar em Espiritismo, nunca ouviu falar em reencarnação e não acredita na justiça divina. É melhor tirar a dúvida aqui do que sair fazendo esses comentários que não levam a nada. Pode falar alguma coisa se quiser. Hein, Roberto? Você não é revoltado, fala. Exatamente, a gente não conhece os planos de Deus. E a gente julga, olha Deus com os nossos olhos, não é? E é profundo demais. Por isso que a gente sempre tem que treinar ou trabalhar a humildade. Porque aceitar é humildade. Que, se você falar do fundo do seu coração, para que Deus te aconchegue, para que Jesus te abrace, no momento em que aconteceu tudo aquilo que você não gostaria que acontecesse, é se curvar perante as leis divinas. Eu não entendi, mas se que tem que ser assim, me conforta então nisso que tem que ser. É a prece. O tempo inteiro fazer prece. Olha, deram para mim, já vou acabar, viu, Roberto? Deram para mim uma poesia para eu ler no meu programa, eu não li. Eu não li porque eu não quero, eu não posso. Se eu sou uma estudante da doutrina espírita, se eu acredito na reencarnação, se eu acredito na lei de causa e efeito, se eu acredito na justiça divina, eu não posso ficar trabalhando, eu não posso ficar trabalhando a minha vida em cima dos valores da matéria, em cima dos valores de uma sociedade materialista que não acredita na reencarnação, que não acredita nos olhos, nas bênçãos de Deus, que não acredita que não existe castigo, que por maior que seja a dor, ainda é a oportunidade do acerto. Então não. E respeitar a dor daqueles nossos irmãos. De que maneira? Orando e chega. Pronto. Muita oração. Porque nós sabemos que a nossa energia se une às outras. E se nós fizermos o couro
da justiça tem que ser feita, pobres almas, que nós estamos perturbando, inclusive, as famílias e aqueles que desencarnaram. Gente, olha, vocês me desculpam, não houve um planejamento, mas apenas assim, um grito de alguém que ama a doutrina dos Espíritos, que se conforta na doutrina dos Espíritos e que fala a cada momento para que Deus me dê força, porque eu não sei qual é o meu caminho. Então, cada vez que meu caminho se confunde naquilo que eu gostaria que fosse, eu agradeço que Kardec tenha vindo à Terra e agradeço no momento em que o meu mentor me pegou, porque comigo tudo é na marra, viu? Que nem o Roberto, para me trazer aqui de domingo de manhã, tem que ficar ligando e dizer, você. Porque eu não tenho, sou um espírito muito atrasado, eu não tenho aquele espírito assim, então tem que me pegar na marra. Então, eu tenho que agradecer muito o meu mentor, quando ele me juntou assim, todas as vezes que eu dei uma impulsionada na minha encarnação, foi na marra. Me tiraram tudo e eu só tinha aquele caminho. Então, assim, ó, é aqui, ó. É a doutrina, ou é aí ou não é, ou é aí. O que você faz? Então você vai ali, né? Porque é aonde né? Então, exatamente isso, é um grito, gente, vamos acreditar naquilo que a gente estuda. Vamos seguir aquilo que nós estudamos. Vamos a cada momento pôr em prática aquilo que nós vivemos nos livros. Não vamos repetir palavras vazias de quem não tem fé em Deus, de quem não se reconhece como filho de Deus, de quem não acredita na reencarnação. E pedir sempre para que Deus nos abençoe, para que Jesus nos proteja e que nossos mentores sempre nos tragam para caminhos como esse, dentro de uma casa espírita que nos dá toda a bagagem, toda a força para seguirmos a nossa vida como espíritos imortais rumo à luz. Muita paz nos corações de todos nós e vamos pedir muita paz para todos aqueles nossos irmãos que estão tendo, apesar da grande dor, a oportunidade de um grande passo na caminhada evolutiva. Bom dia a todos.